um esquema dentro da Secretaria de Saúde de Roraima, formada na gestão de Antônio Denário, onde servidores denunciados pela Justiça, envolvidos em desvios de recursos públicos destinados à saúde, suspeita de favorecimento a empresas em licitações, tomam decisões importantes na secretaria comandada por Cecília Lorenzon. 2020, um ano cheio de denúncias e investigações na CESAL. Em agosto, foi deflagrada a Operação Hipócrates, que investigou a Cooperativa de Serviços Múltiplos em Saúde, a Copebras. A empresa teria desviado cerca de 30 milhões de reais durante anos de contrato para fornecer serviços médicos à CESAL. Na mesma operação, o atual presidente da CESL, da Comissão Setorial de Licitação, Bruno Arnaldo Uchoa, e o homem que é procurador da empresa Upmed Pharma, do esposo da secretária, Wilson Fernando Basso, e de mais 11 empresas que mantêm contratos na CESAL, Valdan Barros, juntos tiveram um pedido de prisão preventiva durante a operação. No mesmo ano, Letícia Cavalcante é denunciada, agora na Operação Virion. Era ela quem montava os processos com diversas irregularidades em procedimentos licitatórios da Secretaria Estadual de Saúde. A operação investigou a suposta contratação de empresas para fornecimentos dos testes rápidos para detectar a Covid-19. A secretária de Saúde de Roraima, Cecília Lorenzon, estrategicamente, como a ordenadora de tudo o que acontece na pasta, mantém tudo sob controle, sob seu comando, onde qualquer movimento falso pode ser fatal. Casada com Wilson Fernando Basso, um homem que em 2006, no município de Porto Velho, em Rondônia, em um desdobramento das operações Curupira e Ouro Verde, a Polícia Federal prendeu Fernando Basso em flagrante. O mesmo mantinha em seu poder autorizações de transporte de produtos florestais falsificados, ou seja, notas para transportar madeira. Até hoje, ele responde por crimes de formação de quadrilha ou bando, falsificação de documentos públicos e receptação. Mas o Wilson Basso, em Roraima, após a visita do presidente Lula na região da área indígena Yanomami, onde inúmeros indígenas encontram-se desnutridos, doentes e vítimas do garimpo ilegal na região, uma série de investigações ocorreram no Dicei Leste para encontrar o motivo da falta de assistência ao povo Yanomami. No mesmo período, o núcleo investigativo do SEI Mordaça descobriu que o Wilson Basso venceu uma licitação para fornecer instalação, manutenção preventiva em ar-condicionados para o Distrito Sanitário Leste. Wilson Basso faturava com contratos, enquanto os Yanomamis viviam uma das piores crises de saúde em suas regiões. A empresa que levou o contrato foi a RH Empreendimentos, a qual o Wilson aparece como proprietário. Mas agora surge Roger Henrique Pimentel, representante da RH, que tem as iniciais do próprio nome na empresa, levando a suspeita de que Roger já havia sido dono da empresa RH Empreendimentos. A empresa Lobax Farmácias é Limitada, de Fernando Basso, possui o mesmo CNPJ da RH, ou seja, o mesmo número. Roger Henrique é mais um componente fundamental na gestão de Cecília Lorenzon. Ele que também em 2020 foi denunciado na Operação Desvide-19, onde o seu nome é citado por mais de 50 vezes no relatório da operação. O objetivo foi desarticular um possível esquema criminoso voltado ao desvio de recursos públicos por meio de direcionamento de licitações. As contratações suspeitas de irregularidades realizadas no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde envolveram aproximadamente 20 milhões de reais que deveriam ser utilizados no combate à Covid-19.
A CGU identificou diversos indícios da prática de sobrepreço e superfaturamento nas contratações para aquisição de outros itens e também de equipamentos de EPI e testes rápidos para detecção da Covid-19. O inquérito policial apontou que os recursos eram direcionados por meio de processos licitatórios fraudulentos, que então eram contratadas pela Secretaria. Em novembro de 2022, Roger novamente aparece como um dos cabeças na operação deflagrada pela Polícia Federal, a IOASE, contra a fraude na compra de remédios destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, o DISEI. O esquema criminoso deixou pelo menos 10 mil crianças indígenas sem medicamentos. Roger Henrique Pimentel é dono da empresa Balme Empreendimentos Limitada, investigada por participação no esquema. As investigações indicam que os dois coordenadores da época de suas respectivas gestões firmaram um contrato com a Balme para o fornecimento de 90 tipos de medicamentos, mas a empresa entregou menos de 30% do previsto. O esquema teve a participação dos servidores ligados a eles e do dono da empresa contratada. A estimativa da Polícia Federal é que o esquema do desvio tenha movimentado cerca de R$600 mil. Mediante as denúncias, Roger chegou a ser ouvido na CPI da Saúde. Hoje, dia 18 de junho, o mercado já deu uma estabilizada, já tem látex no Brasil, o Carbopol hoje está sobrando nas fábricas. Para quem não sabe, o Carbopol é o componente principal do álcool em gel. É ele que faz dar a liga, tá? Então, na época, não tinha Carbopol. Ninguém tinha. Os medicamentos eram registrados como se de fato tivessem sido entregues dentro do que havia sido contratado, quando, na verdade, isso não ocorreu e provocou um desabastecimento generalizado nos postos de saúde dentro da terra indígena Yanomami. Roger Henrique Pimentel mantém uma ligação muito próxima de Fernando Basso, esposo de Cecília Lorenzon. O contrato com o DISEI Leste para fornecer manutenção em ar-condicionados foi com a empresa RH Empreendimentos e ocorreu no dia 14 de janeiro de 2020, no valor de aproximadamente R$43 mil. Mas os contratos de Fernando Basso com a saúde do estado foram aumentando e vieram à tona. De acordo com o ofício que a nossa equipe teve acesso, o de número 103/2020, enviados da CESAL à empresa RH Empreendimentos sobre o contrato de número 044/2020 para aquisição de pulseiras para identificação do paciente e classificação de risco, com cedência de impressoras térmicas e incomodato, conforme as especificações contidas no termo de referência e seus anexos, para atender as unidades de saúde de Roraima, como no Hospital Geral de Roraima, Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré, Pronto Atendimento Cosme Silva, o Hospital das Clínicas Dr. Wilson Franco e unidades de saúde do interior. Mostra que o documento enviado à CESAL informa que a empresa RH Empreendimentos descumpriu totalmente o contrato ao deixar de entregar o objeto do processo, no caso, as pulseiras. E ainda considerando que a empresa foi devidamente notificada para a apresentação de uma defesa prévia e solicitou também o reequilíbrio financeiro e econômico de 100% do valor inicial do contrato, além de prorrogação de prazo para entrega e, posteriormente, rescisão amigável ao contrato. Conforme o documento, em dezembro, a RH ainda era representada por Roger Henrique, mas já pertencendo a Wilson Fernando, conforme o CNPJ da empresa Upmed Pharma, seu mesmo da RH. Levantando a suspeita que a empresa do marido de Cecília Lorenzon ganhou um contrato com a CESAL e, mais uma vez, através da empresa RH. O valor do contrato era de quase R$500 mil.
A empresa de Wilson Basso ganhou o contrato e não entregou o produto. O homem que agora integra o grupo comandado por Cecília na Operação Desvide-19 aparece como sócio da empresa Quanto, hoje empresa Balme, que também possuem o mesmo CNPJ. Neste contrato com a Defensoria Pública do Estado, é possível ver que em junho de 2020 houve aquisição de materiais de asepsia e proteção individual para ação preventiva contra o vírus da Covid-19. O nome e o CNPJ da empresa Balme Empreendimentos são iguais, levando a suspeita novamente de que a empresa muda de nome, continua com o mesmo CNPJ e continua a contratar com o Estado, através de pessoas investigadas como Roger Henrique Pimentel, como forma de transparecer ser outra empresa e ter outros proprietários, porém tudo continua do mesmo jeito. Com inúmeras evidências de que o grupo se formou dentro da CESAL, uma das principais pastas do governo de Antônio Denário, onde se mantém no cargo funcionários que já foram investigados em operações da Polícia Federal, a Desvide-19, IOASE, Virion e Operação Hipócrates, Valdan Barros, Bruno Arnaldo Shoa, Letícia Carvalho e agora Roger Henrique Pimentel, investigados, denunciados e permanecem atuando nos mesmos setores na saúde de Roraima, sob a proteção de Cecília Lorenzon e abençoados por Antônio Denário.